pra você uma coisa. A igreja de Atos, em capítulo 2, versos 42 a 47, fala da qualidade que eles tinham no relacionamento deles e que eles viviam na unidade das casas. Versículo 47, parte B, fala que o Senhor acrescentava a eles todos os dias os que iam sendo salvos, porque ele se preocupava com a qualidade do relacionamento deles. Mas o interessante é que Atos 2, 42 e 47 começa falando que eles tinham tudo em comum. Queridos, nós temos muita coisa em comum. Eu fiz uma listinha meio estranha aqui dos negócios que a gente tem em comum. Como eu fui convidado para ministrar para adolescente, vamos ministrar algumas coisas meio loucas. E aí, se em algum momento eu falar um negócio aqui e você faz isso, eu peço que você se manifeste com algum som. Tá bom? Tipo, tá bom? Mais ou menos. Vamos lá? Vê se é desses loucos. Interessante que vai ter gente que vai falar, nossa, tem louco que faz essas coisas. Mas daqui a pouco você vai ver que você vai fazer um uhu, que você vai fazer quase sozinho. Você vai descobrir que você que é o louco da história também. Quem já fez isso aqui, ó? Pausou a música por 1 minuto e só depois de 1 hora percebeu que ela ainda estava pausada. Todo fim de ano dizer, esse ano passou rápido. Ó, isso aqui não é para ter no nosso meio, tá? Receber a prova, dar uma lida por cima das questões e pensar, ferrou. Gente, achei que vocês eram estudiosos, cara. Responder não. Como, peraí? Responder não quando alguém te pergunta, tá tudo bem? Só pra você ter assunto pra conversar. Gente, pô, carente, cara. Aqui, ó. Falar pra mãe de um amigo seu que você não tá com fome. Sendo que na verdade você tá morrendo de fome. Né? Isso aqui é minha cara. Mostrar um vídeo engraçado no YouTube pra alguém e ficar olhando pra cara da pessoa pra ver se... Isso é muito minha cara. Isso aqui é só pra gente estranha também. Brincar com o cronômetro, tentando parar em tempos redondos. É sério isso? Essa aqui, isso é pouca gente faz assim. Ficar empolgado no início do ano para comprar material. Mas na primeira semana de aula não suportar mais escola. Entrar no banheiro com a luz apagada e quando sair acender. Ter sempre a última folha do caderno rabiscada. Estar no meio de um sonho e saber que aquilo não passa de um sonho. Isso aí é só os José da igreja. Uma dica: não vá ao banheiro. Se no teu sonho tem um banheiro, não vá, é cilada. Olha aqui. Tentar arrotar o alfabeto. Tem umas minas aqui. Fazer moicano na hora de tomar banho. Lamber os dedos sujos de Doritos. Abaixar o som do celular, do som, achando que tem alguém te chamando. Nossa, que tem medo de... Colocar de volta a pontinha do lápis quando ele quebra. Ah, que prosperidade. Apagar tudo que está escrevendo no WhatsApp quando percebe que outra pessoa está digitando. Ficar comendo milho que sobrou na pipoca. Meu, vocês são muito esquisitos. Essa aqui não é possível que todo mundo fazer. Assistir Polishop quando não tem mais nada de interessante.
tava bem cheio. Esvaziar a lixeira do computador só para ouvir o barulhinho que faz. Tá vendo como tem esse exemplo? Dar uma de DJ, diminuindo e aumentando o som. Essa aqui é de lei, ó. Dar uma de ministro de louvor na hora do banho. Ainda pega o shampoo, peraí. Ainda pega o shampoo e faz a atuação da igreja, assim, só a igreja. Deixa ficar, deixa ficar. Faz a vozinha com ar de multidão, voz de muitas águas. Vocês viram como nós temos tudo em comum, cara? O interessante, sabe o que nós temos em comum? É que agora tá perdendo a moda e estão classificando como pecado. Mas a gente gosta de Coca-Cola, não gosta? Eu não vou fazer uma dinâmica que eu faço. Essa dinâmica, ela é assim, eu peço pra vir 3 pessoas que gostam muito de Coca-Cola na frente. E eles vão beber a Coca-Cola o mais rápido possível. Eu não vou fazer, tá? Vocês vão me agradecer. E aí eu falo assim, vocês vão beber, quem beber mais rápido a Coca vai ganhar um CD. E aí eles vêm, e quando eles vão pegar a Coca, eu falo, não, peraí, tira o tênis, tira a meia e agora veste a Coca-Cola dentro da meia. Agora abre a Coca e vocês vão tomar a Coca pela meia. Como fica. E a hora que eles vão beber, eu falo, peraí, não bebe. Troca quem tá do lado. Só que toda vez eu quase vomito. Aí eu não vou fazer hoje. Eu demoro tempo, eu tenho pouco tempo, tá bom? E aí, cara, mas sabe por que eu falo? Porque todo mundo um dia já tomou uma Coca babada. Já tomou Coca no canudo de alguém? Sabia que falta um pouco? Você acabou de descobrir. Você já tomou uma Coca com germes de alguém? Colocou o dedo, deixa eu ver se tá bom, coloca o dedo. Você fala, mas isso aqui não mata e engorda. Ele vai lá e bebe. Mas você nunca tomou uma Coca, um suco passado pela meia de alguém. E sabe, eu só faço essa dinâmica só para ter uma introdução bem engraçada. Para falar sobre o assunto que eu vou falar, e o assunto que eu vou falar é sobre os pés. Você já tomou Coca babada, o dedo de alguém, mas passado pelo pé, não. Pé não, é algo tão íntimo. Então os caras ficam descalços, ele deve estar uma coisa linda. Sabe? Eu vou falar hoje com vocês sobre os pés. Eu vou falar com os teus pés hoje. Você já ouviu palavra para os teus olhos, para a sua boca, para aquilo que você fala, aquilo que você vê, aquilo que você toca, para o seu coração, aquilo que você sente, para a sua mente, aquilo que você pensa. Mas eu quero falar hoje sobre os seus pés. E não são os pés místicos. Um pé espiritual, não, o teu pé mesmo, esse aqui que está com você agora. Meu pé, meu querido pé que me aguenta o dia inteiro. Sabe? E para começar, sabe de onde surgiu isso? Há uns bons anos, mais magro, eu estava, é verdade, eu fui magro. Eu estava com alguns amigos da igreja, nós éramos meio que adolescentes, assim, a idade de vocês, a maioria aqui. E sabe que nós tivemos a brilhante ideia da gente fazer um acampamento. Não, mas tipo assim, não era acampamento da igreja, não era retiro espiritual, não era nada disso, era papo de macho. Era projeto Rambo. Ela falou assim, mano, vamos pegar umas barracas e vamos acampar no meio da mata fechada, os caras. Vamos pegar a barraca. Aí o outro. E cara, a gente vai dormir no meio do mato. Os caras vão dormir no meio do mato. Era, cara, uma galera, uns 20 e poucos caras, assim, tudo assim. E mano, a gente vai tomar banho no rio, não vai tomar banho no rio. Os caras falaram assim, a gente vai fazer uma fogueira, vai acampar tudo, e vai fazer fogueira e acampar tudo. Daqui a pouco algum miserável fala assim, a gente não vai levar comida, os caras, a gente não vai levar comida. Eu falei, a gente não vai levar comida? Como assim? A gente vai comer daquilo que a gente pescar e a gente caçar. Deixa eu te falar, o retiro que não era para ser espiritual virou jejum. Foi um acampamento de jejum coletivo. Sabe? Porque não teve jeito. Todo mundo jejuou. Não pescamos nada, não caçamos nada. E chegou um dia que eu não fui fiel ao propósito do nosso retiro. E eu juntei um amigo meu, o Douglas, e falei assim, Douglas,
eu vi um bar lá na pista. Ele, o que tem? Eu falei, cara, tinha um bar na pista. Vamos lá, cara. Ele, por quê? Eu falei, porque eu tô morrendo de fome. E ele, não, mas eu tô sem dinheiro. Eu falei, eu tenho aqui, vamos lá no bar, cara. Aí nós pegamos, saímos do nosso acampamento, cada um tava com um canto, eu na cachoeira, tô brincando, cada um com um canto. Daqui a pouco nós fomos e nós andamos muito, chegamos lá no bar. A gente comeu tudo que não parecia ser um órgão dentro de um copo de vidro. Tudo dava para comer na The Walking Dead Bar. E aí, sabe, a gente comeu ali muita tubaína com paçoca e salsicha curtida. Deixa eu falar, de repente nós saciamos a nossa fome e nós fomos voltar para o nosso acampamento. Só que antes de nós chegarmos aonde as barracas estavam, tinha uma mata fechada com uma trilhazinha bem estreita que nós tínhamos que passar, que era um pouco menor, era mais ou menos do tamanho aqui da igreja, talvez um pouco menor. Depois que você atravessava em 2, 3 minutos por causa da curva. Só que aquele dia a lua estava aquela lua que não brilha, sabe assim? Eu não sei o nome dessa lua. A lua que traiu a Joelma, sabe? Ela nos traiu também. Sabe, a gente não tinha celular, a gente não tinha isqueiro, a gente não tinha nada. E de repente a gente deu uns 10 passos assim no meio daquela trilha, e de repente ficou tudo escuro. Aí eu olhei assim, eu senti uma mão na minha cara, eu falei, o que é isso, cara? Sou eu. Você tá aí, tô aqui, cara. Aí ficou aquela... Porque esses ambientes já eram uma unidade do corpo de Cristo, né? Tipo, gente... E daqui a pouco eu tive a brilhante ideia de falar, Douglas, vamos ficar aqui. Ficar aqui por quê, cara? Porque eu vi no Discovery que com 10 minutos que a gente fica num lugar escuro, o olho humano adapta. E a gente vai começar a enxergar no escuro, igual o gato. Não adapta, igreja. É mentira do Discovery e do Bear Grylls. Sabe? Nós ficamos no meio daquela mata por 15 minutos, o olho adaptar. Qualquer barulhinho, sabe? Nada fumaça, Jesus nos protege. Ai meu Deus. De repente não teve jeito, foi aquela cena linda. 2 amigos da igreja, da mesma banda, no meio do mato, abraçados. Um com o pé pro lado de cá, o outro com o pé pro lado de cá. E nós começamos a reconhecer aquela trilha através dos nossos pés. E aí a gente começou a fazer uma caminhada que daria em 3 minutos, ela demorou uns 25. E a gente chegou e os nossos amigos zoaram demais, a gente foi aquela coisa engraçada. Eu sei que desde aquele dia, Salmo 119, versículo 105, eu entendo ele mais do que todo mundo, cara. Lá diz assim, lâmpada para os meus pés. Para os meus pés. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Interessante que a palavra é uma luz que ilumina o seu pé, ela ilumina o seu caminho, mas ela não ilumina todo o seu destino, todo o seu futuro. Ela não ilumina o que vai acontecer daqui 5, 10 anos. Ela é uma luz que ilumina agora, essa estação, esse degrau, e talvez um pouco do próximo passo. Isso cura a minha ansiedade. Querido, eu vou falar sobre os pés, nós somos seres bípedes, nós vivemos sobre 2 pés, nós nos equilibramos com eles. Eu queria falar para você que o Evangelho está ligado aos pés. A boa notícia, a boa nova do Evangelho está ligado aos pés. Diga comigo assim, o Evangelho está ligado aos meus pés. Sabe, queridos, os sacerdotes, eles tinham toda uma indumentária para entrar diante da presença de Deus. Eles tinham as estolas sacerdotais, as vestes, o peitoral do Urim, o peitoral das decisões. Eles tinham todo um adorno, todo um preparo, mas os pés deles sempre estavam descalços. Sabe de uma coisa? Em Romanos capítulo 16, verso 2, parte B, diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Dos nossos pés. Ei, tá lindo. O leão esmagou a serpente. Em breve nós vamos esmagar também. Em Mateus 18:8 diz que se os seus olhos forem maus, arranque-os fora. Se as suas mãos, arranque. Mas se os seus pés te fazem tropeçar, arranque-os fora.
Queridos, isso não é um convite de jogos mortais, primeiro capítulo. Vamos fazer uma fila lá e vamos começar a serrar e cortar tudo. Está falando, arranque fora aquilo que te faz tropeçar. Arranque fora aquilo que te faz tropeçar. Sabe, Deus faz um boneco chamado Adão, significa vermelho como barro. E assim que ele termina de fazer esse boneco, Adão, ele sopra o ruá, fôlego de vida. Ele sopra o espírito dentro do homem. E quando o homem abre os olhos pela primeira vez, o primeiro homem da terra abre os olhos pela primeira vez, o que ele vê? Deus. Ali é estabelecido qual é o propósito eterno da humanidade: contemplar o seu Criador. Nós nascemos para isso, querido, para abrir os olhos todos os dias. E só quero ver você, só quero ver você. Tá bom, mas deixa eu perguntar, você acorda e só quer ver ele, ou de primeiro já vê o Instagram? Você acorda e de primeiro, a primeira coisa que você olha é para ele, ou é para o Facebook, ou é para o WhatsApp? Sabe, queridos, eu sei dessa denúncia, ela veio até mim. Essa denúncia veio para mim. Teve um tempo que eu resolvi excluir os aplicativos, não a minha conta, mas eu excluí os aplicativos das redes sociais. Ah, Bruno, você estava em voto, em jejum? Não, eu não estava em jejum de rede social. Me perdoe, eu nem acredito nisso. Jejum é você se abster de um alimento que é necessário e vital para a tua sobrevivência. Isso é jejum. E outra coisa, eu também não jejuo por... você jejua então para matar a carne, Bruno, fortalecer o espírito? Não. Ô louco, que papo é esse? Deixa eu falar, um dia os discípulos de João Batista chegam nos discípulos de Jesus e falam assim para ele: nós jejuamos e vocês não. Por quê? Aí eles viram para Jesus e falam: eles jejuam e a gente não. Por que a gente não jejua? Olha a resposta de Jesus: como você vai estar numa festa em que o noivo está presente e você não vai comer? Mas vai chegar a hora em que o noivo se vai, então vocês jejuarão. Sabe o que significa jejum? Saudade do noivo. Jejuamos por saudade do noivo. E quanto mais saudade dele eu tenho, sabe o que acontece? A minha carne morre e meu espírito se fortalece. Sabe, cara, um dia eu resolvi excluir os aplicativos, não por um jejum, mas por uma denúncia. Sabe por quê? Porque no ambiente de pão e vinho ele fala: analise o homem a si mesmo. Um tempo de análise pessoal minha, eu resolvi excluir os aplicativos. E eu sei da denúncia que foi para mim naquele tempo, acordar e pela primeira vez, na manhã, quando eu acordo, precisar pegar, e eu já queria ver as solicitações, já queria ver as coisas que as pessoas marcaram, enviaram, e sabe, e eu não tinha mais nenhum aplicativo interessante ali a não ser a Bíblia. Cara, eu vi como eu poderia ler a Bíblia o dia inteiro. Eu estava no correio, no banco, esperando as coisas. E era um tempo que eu ia ficar no Instagram, eu ia ficar vendo o history da galera, eu ia ficar vendo as coisas. Mas não tinha nenhum aplicativo tão interessante. E aí eu entrava na Bíblia. Eu vi como eu podia começar a ler a Bíblia todas as manhãs. Hoje eu tenho esses aplicativos todos de volta. Você quer saber de uma coisa? Eu sei da denúncia que é e da dificuldade que é todas as manhãs acordar e primeiro precisar olhar para ele do que para uma rede social. Parece ser algo bobo, simples. Eu não sou aquele pastor chato que fica querendo falar mal de rede social, mas eu estou falando da prioridade e da onde você veio. Nós viemos de uma origem de um espírito que abre os olhos pela primeira vez para ver. Você abre os olhos todas as manhãs e que você possa fazer isso. Ele está falando: aquilo que te faz tropeçar, arranque fora. Talvez hoje nessa estação seja uma rede social. Talvez nessa estação seja uma amizade que você ainda não tem poder de influenciar. Talvez essa estação seja tantas vontades, sonhos, projetos, mas arranque fora. Olha aqui, Eclesiastes 5, versículo 1. Olha que interessante, diz: guarde os seus... Vamos lá, gente. Guarde os seus... Eu coloquei o verso errado, então. Qual que é o guarde dos seus pés?
Algum versículo está errado aqui. Mas Eclesiastes 5, em algum versículo, fala que guarde os seus pés quando entrares em minha presença. É para guardar o pé. Peraí, mas é o coração, mas é a mente. Eu tenho que guardar. Guarde os seus pés. Eu amo esse verso aqui também. Josué 1,12 fala: aonde pisar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. Sabe, querido, tem gente que tem um pensamento tão raso sobre isso. Tem gente que às vezes quer pôr o pé num terreno, numa casa, num apartamento. Fala: onde eu pisar a planta dos meus pés, o Senhor vai me dar por herança. Me dá essa casa. Sabe, eu já fui um adolescente bem bobo, que já fui no shopping no final do ano, que estava tendo sorteio do carro. Fui preencher a fichinha. E fui orando no manto, assim, Deus sabe como isso vai. E ainda no final de tudo, coloquei o pé na roda do carro, assim. Onde pisar a planta. Eu pensava que era isso. Não tem ninguém que fez isso, não, né? Sabe, querido, tinham 12 tribos, mas uma das tribos resolveu não adorar um bezerro de ouro. E quando eles não adoram esse bezerro de ouro, que é a família de Levi, sabe, Moisés fala para eles assim: pela resposta de vocês, agora vocês vão carregar a arca, a presença de Deus, no ombro da família de vocês. Vocês vão montar e desmontar o tabernáculo e vão morar na casa de Deus. Vocês vão observar a nuvem que vai guiar o povo, e vocês vão sempre entrar embaixo da nuvem assim que ela se mover. Assim que eles chegam na terra prometida, todas as 12 tribos vão receber a sua parcela de herança. Então cada família começa a receber as terras do sul, as terras do norte. A última família a receber o discurso é a família de Levi. E quando eles ouvem o seguinte: Deus manda dizer que a vocês não terão herança. Isso quê? Valeu a pena tudo isso? A gente passou por tudo para não ter herança. Calma. Ele manda dizer que a herança de vocês vai ser a presença dele no meio da família de vocês. Eu não sei pelo que você se relaciona com Deus. Tem pessoas que se relacionam com Ele e adoram por aquilo que Ele pode dar. Isso não se chama adoração, se chama de idolatria. Ele não recebe idolatria. Mas sabe, existe um nível de pessoas que adoram a Ele, sabendo que a porção da herança deles não está na terra, está no céu. Mas eu tenho conhecido adolescentes e jovens que estão nas ruas, estão nas praças, estão nas faculdades, na escola. E eles estão colocando a planta dos pés e estão falando: Jesus, eu quero a porção da minha herança aqui. Sabe o que é? Não é um terreno, não é uma casa, mas eu quero a tua presença. Glória a Deus! Esses dias uma menina estava ouvindo uma canção, não sei se era nossa, no fone. Ela estava na escola, no fone de ouvido, e de repente ela começou a queimar. Eu já, nossa, Deus, não posso dar piti aqui. Espírito Santo, faz passar vergonha. Você tem uma escolha: ou você adora com intensidade, minha presença vem, ou você fica de boa e nada acontece. Agora tá bom. Gente, mandaram um vídeo pra mim hoje. Mandaram antes de eu vir pra cá. No shopping, eu não sei, deve ser aqui de Curitiba, porque tá acontecendo um evento numa outra igreja. E aí antes de começar, todo mundo começou a cantar sozinho. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. A galera começou a marcar, tá o Todd White ministrando e a galera cantando. E aí daqui a pouco mandaram um vídeo numa praça de alimentação, em um shopping. Não sei, deve ser as mesmas pessoas. Uma praça de alimentação em algum shopping, e de repente a praça inteira começou: para que entre o Rei Jesus. Na minha cidade, na minha cidade, Taubaté, um menino de 13 anos de idade. Ele estava na praça de alimentação comendo, ele largou o garfo e a faca, levantou as mãos para os céus e começou a dizer: glória, te darei a glória todos os meus dias, enquanto eu viver. Quer saber de uma coisa? Tem crente escondido, espalhado na terra inteira. Um já levantou e começou: quero dar-te glória, te darei. Daqui a pouco virou um culto, aquele shopping inteiro, as pessoas sendo impactadas, tocadas, porque o menino resolveu
entender que onde eu pisar a ponta dos meus pés, eu tenho parcela de herança, e a minha herança é a presença. Efésios capítulo 6 começa a falar sobre a armadura que o soldado deve usar. Fala sobre o capacete, a couraça, o cinto, a espada, o escudo e as sandálias, certo? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não sei se você já recebeu uma palavra de um neófito. Vou traduzir. Neófito na Bíblia é um novo convertido. Um novinho. Não sabe nem que é ageu, pentateuco. Sabe? Ele é novinho na fé, ele está há semanas, dias, meses, sabe? Ele está começando. Eu não sei você que tem mais tempo, se você já recebeu uma palavra, se Deus já usou um neófito para entregar uma palavra para você. É terrível. Eu sei do que eu estou falando. Sabe por quê? Um dia, uma menina, logo no converti, já meses, eu estava pregando, e eu falei assim: a igreja é um hospital. E por que a igreja é um hospital? Como você fala? Porque tem um pai, beleza. Acabou. Essa menina chegou em mim e falou assim: pastor, eu falei, ué, eu não acho que a igreja seja um hospital. Eu, com toda a humildade do mundo, falei: é o que então? Ela falou: ó o papo da menina. Pra mim, ela falou assim: pra mim, a igreja é um exército. E todo exército tem a sua enfermaria, que cuida dos soldados doentes e enfermos e cura para que eles possam voltar para o campo de batalha. Eu fiquei assim, estou te pregando até agora, você não aplaude. Quando o neófita fala, você aplaude, beleza. Tá certinho. Aí eu cheguei e falei assim, aí eu virei para ela, falei, por dentro eu estava assim: nossa, que forte, é isso mesmo. Por fora eu estava assim, ó. Vamos pensar mais sobre isso. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui fala da postura e o que o soldado deveria usar. Sabe por quê, queridos? Porque a igreja ela é um exército. E todo exército tem a sua enfermaria que cuida dos seus doentes e reenvia eles para de volta para o campo de batalha. Sabe? Jesus falou isso comigo. Jesus falou isso comigo de uma forma muito difícil. E vem falando que o soldado ele deveria usar o cinto, que é a verdade. Ele usaria a couraça, que é a justiça, o escudo, que é a fé, o capacete da salvação, a espada, que é a palavra, mas os seus pés calçados com a preparação do Evangelho. Calçados com a boa notícia. Está falando que você vai andar levando a boa notícia, querido. O país está em crise? Está. Você chega em rodas de pessoas que estão falando de uma crise? Chega. Aí eu te faço uma pergunta: você chega colaborando com o papo da crise ou você chega trazendo uma boa notícia para essa crise? Querido, você carrega a boa verdade, você carrega a boa notícia dentro de você. Sabe, um tempo atrás eu sentei em frente a um jornal, 2 jornais que passaram, telejornais na televisão. Eu peguei um papel e eu dividi aquele papel em algumas partes. Eu anotei assim: notícias boas, notícias nada a ver, irrelevantes, e notícias ruins. Eu assisti 2 telejornais no mesmo dia. Eu anotei 4 notícias boas, 8 notícias irrelevantes e 74 notícias ruins. Notícia ruim. Sabe o que significa evangelho? Notícia boa. Sabe qual é a boa notícia? Jesus. Ele é a solução para o pecado, Ele é a solução para a doença, Ele é a solução para a pobreza, Ele é a solução para a corrupção, Ele é a solução para tudo. A gente só precisa deixar Ele viver através de nós. Sabe de uma coisa? Esse é um dos meus versos favoritos. Está em Isaías 52:7, que diz: formosos são os pés daqueles que anunciam
a boa nova. Peraí, mas não é a boca que é formosa? Não é cada dentária, o queixo, o maxilar, o lábio? Não, formosos são os pés. Sabe por quê? Porque você não prega com a boca, você prega com a vida. Você prega com o jeito que você anda e as pessoas te observam. É com isso que você prega. Queridos, além do Evangelho estar ligado aos pés, eu acredito que a santidade está ligada aos pés. Sabe, um dia Moisés, ele está andando. Interessante que ele não estava parado, ele estava andando. E no meio da caminhada dele, um fogo chama a atenção dele. E sabe, o fogo que ativa e destrava, sabe, o destino profético dele começa quando ele vai na direção do fogo. Querido, uma dica que eu te dou: vá na direção do fogo sempre. Ele foi na direção do fogo e quando ele chega lá, sabe o que acontece? Para surpresa dele, o fogo sabe falar o nome dele. Você está entendendo? Existe um fogo num lugar secreto que sabe falar o teu nome. Você está esperando essa sarça ardia, não consumia, e quando ele chega lá, uau, Moisés, um louco, sabe falar o meu nome. E o que ele fala? Eu tenho isso para a sua vida. Não. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Interessante que no Santíssimo Lugar o sacerdote não poderia entrar de sandálias. Interessante que no ambiente santo Moisés ele não pôde entrar calçado. E vocês vão entender lá no final, no último versículo que eu leio hoje, vocês vão entender por que dos pés descalços. Sabe, além da santidade está ligado aos pés, querido. Essa santidade, sabe o que é a santidade, querido? A santidade não tem a ver com você deixar o pecado. Tem a ver com você se aproximar tanto do seu amado que o pecado te deixa. Você se aproxima tanto dele, você busca tanto, né? À toa quando fala de busca, fala buscar e buscar. Não está falando só uma busca. Fala pedir, buscar, busque. Quanto mais você se aproxima dele, quanto mais você convive com ele, quanto mais você está na presença dele, mais o pecado te deixa, mais você não é interessante para ele. Mais ele vai querer, mas ele não vai ter acesso. Sabe, mas um dia Jesus ele foi convidado por uma família. Ele disse que era uma família de fariseus. Mas ele foi convidado para dentro de uma casa e ele foi. Olha aí, nós convidamos Jesus, cantamos, vem neste lugar, e ele veio. Tudo bem. Mas de repente vem uma mulher de fora. A Bíblia chama ela de pecadora. Alguns pregadores chamam ela de prostituta. Não é o que a Bíblia fala. Fala que ela é uma pecadora. O que é pecadora? O pecador no Novo Testamento, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, era aquele que explicitamente anunciava para que todos ouvissem que ele não era um cumpridor da lei de Moisés. Todo aquele que não guardava os sábados, todo aquele que não dizimava, todo aquele que não acreditava nas leis, a Bíblia chamava ele de pecador. Um dia pergunta para Jesus: Jesus, com relação à lei de Moisés, com relação aos mandamentos e à lei, quais eram os mais top para você? É um escriba que pergunta, um cara entendido. Sabe a resposta de Jesus? Ele fala assim: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Ele resume toda a lei em apenas 2 mandamentos. Só que mais para frente ele fala assim: um novo mandamento eu vos dou, que amem uns aos outros como eu vos amei. Ele aumenta o padrão do segundo mandamento. Sabe qual é a lei para Jesus? Amar o Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como ele amou a igreja. Como ele amou a igreja, dando a vida por ela. Sabe que a gente fala muitas vezes assim: ah, eu não amo esse irmão, mas a Bíblia diz para suportar. Então eu suporto ele. Você não está entendendo, querido. Sabe o que significa esse suporte? Fala de dar suporte, de ajudar. Fala assim, ó, pisa em cima de mim para você chegar onde você precisa. É um amor ao ponto de eu vou te favorecer para você ir bem mais alto do que eu fui, para você ir bem mais longe da onde eu estou indo. Eu amo quando a galera fala: eu não amo, mas eu suporto. Eu suporto. Então tá bom. Queridos, presta atenção. Uma mulher vem de fora e ela traz um perfume caríssimo. E ela chega
numa casa onde ela não foi convidada, mas Jesus foi. E essa pecadora, ela entra lá e ela começa a lavar os pés de Jesus, primeiro com suas lágrimas. Depois ela pega um perfume que valia 1 ano de salário. E que toda menina de Israel recebia esse perfume para ser usado. Imagina que todas as brasileiras, é esse costume que eles tinham lá. Imagina que todas as meninas brasileiras, assim que completassem 12 anos de idade, 13, 14, elas receberiam um perfume que valia aproximadamente 13 mil reais. E que esse perfume ela ia escolher se ela usaria ou no dia do seu casamento, ou no dia do seu velório. Ou se ela quisesse, poderia vender. Tanto é que quando ela começa a derramar esse perfume aos pés de Jesus, quem está perto começa a falar: nossa, por que não vendeu e deu aos pobres? E Jesus já fala na hora para eles assim: fica quieto, desde que eu cheguei aqui vocês vão me honrar. Essa mulher está fazendo. Sabe o que tem a ver isso? O que ela estava fazendo tinha a ver com o casamento dela com Jesus. Mas Jesus diz assim: o que ela está fazendo tem a ver com o meu sepultamento. Ela, em um nível de adoração que toca o bolso, ela consegue selar 2 ambientes num só. E o interessante é que Jesus fala assim: quando vocês comerem o pão e beberem do vinho, lembrem de mim. Só que a única vez que ele fala: aonde o meu nome chegar e aonde o meu evangelho for pregado, eu quero que essa mulher seja lembrada. Ele nunca falou: lembrem de Pedro, Tiago, João, lembrem dos apóstolos. Não, ele fala: aonde o meu nome chegar nesse planeta, eu quero que essa mulher seja lembrada. Porque ela entrega um nível de adoração que toca o bolso, que toca a vida, que toca um casamento, que toca um ambiente de morte. E ela derrama isso em um lugar certo, que é aos pés de Jesus. E ao ela fazer isso, o cheiro daquele perfume volta para ela. E querido, quando você gasta a sua vida aos pés de Jesus, você caminha com o cheiro dele. Tem alguém feliz aqui ainda? Eu acredito que a glória está ligada aos pés. Nós falamos sobre o Evangelho, falamos sobre a santidade, e agora eu quero encerrar mais ou menos a minha palavra falando sobre a glória. Sabe, eu acredito que a glória de Deus, ela se manifesta também nos pés. Sabe, Isaías capítulo 6, Isaías, ele tem uma visão, e ele vê os céus abertos, e ele vê: eu vi o Senhor no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, as suas vestes enchiam o templo, e eu vi serafins, que eram seres de fogo, com olhos por todo o corpo, que tinham 6 asas. Sabe, querido, se isso aparece na tua frente, você não vai achar que é anjo. Você não vai achar que isso veio do céu. Eles tinham 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 cobriam o rosto, mas com 2 cobriam os pés. Querido, eu acredito tanto que a glória de Deus se manifesta nos pés dele, que essa glória era tão maior do que a glória desse serafim, que ele seria consumido. Sabe? Porque quando ele fala: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, que os meus olhos viram o rei. Então veio o serafim, como uma tenaz, pegou uma brasa do altar, veio e tocou a boca dele. Querido, eu sei de uma coisa, não deve ser gostoso. Dói muito. Reconhecer onde existe impureza dói muito. Dar o braço certo para colocar no lugar, só de reconhecer já dói. Colocar no lugar dói um pouco mais. E sabe, ele tem um encontro com isso. Bruno, está um pouco raso aí do que você está falando, então vamos lá. Êxodo capítulo 33. Moisés, um homem que, olha, presta atenção. A Bíblia diz que Moisés, quando ele caminhava, você anda como? Com os pés. Olha, é um nível que ele não tinha experimentado. Sabe o que Deus responde para ele? Deus fala assim: Moisés, quer a glória? Quero. Então eu vou te levar para um lugar onde ali eu estou. Peraí, mas o Senhor não é onipresente? Ele está em todos os lugares? Eu vou te levar para um lugar, na fenda de uma rocha. Eu vou colocar minha mão sobre você. Então não está na mão. Então a minha glória vai passar. Como é que você passa? E eu vou tirar as mãos, e você vai ver por trás, porque homem nenhum vai ver de frente e vai sobreviver.
Isaías e Moisés eram homens que sabiam que ter um encontro com a glória de Deus trazia um ambiente de morte, porque o homem não suporta a glória de Deus. Nada suporta a glória de Deus. A Bíblia diz que um dia os sacerdotes, eles estavam no templo e de repente do propiciatório da arca começou a fluir uma fumaça, uma Shekinah, uma nuvem de glória de Deus, ao ponto de que essa nuvem, essa fumaça desabilitou o ministério de todo mundo. Ninguém mais conseguia profetizar, ninguém conseguia liderar, ninguém conseguia ministrar. No ambiente de glória, o ministério nem funciona. É só ele. Sabe, o irmão do Felipe, do nosso batera, um dia ele quase teve um infarto fulminante no meio de um culto, quando ele simplesmente teve uma visão de um pé entrando dentro da igreja. As pessoas queriam expulsar o demônio dele, as pessoas queriam chamar o SAMU, ninguém sabia o que estava acontecendo, ele simplesmente teve um piripaque. E quando ele conseguiu voltar, ele, eu vi um pé. Como assim, velho? Talvez. Sabe, querido, nós temos vários amigos missionários. Nós temos uma ex-back vocal do nosso ministério que faz um trabalho muito relevante com os índios. Sabe, ela foi convidada para um congresso que tem, eu esqueci o nome, vocês lembram? Ela foi participar de um congresso que eles convidam 7 jovens mais influentes de cada país. E ela foi representar o Brasil como uma das 7 jovens mais influentes do Brasil. Sendo que a igreja não conhece ela. Mas ela simplesmente resgata crianças que seriam mortas nas tribos indígenas, porque nasceram com o dente baixo primeiro, porque nasceram gêmeos, porque nasceram com distrofia muscular. Então eles resgatavam essas crianças e levavam para onde deles para cuidar. Eles eram processados por várias juntas que cuidavam do povo indígena, porque eles estavam indo contra a cultura indígena para estabelecer uma cultura chamada cultura do céu. Aleluia! Sabe, um dia eles me contaram um testemunho de um missionário que fez um trabalho numa tribo e ele gastou muito tempo da vida dele lá. Sabe, as águas que aquela tribo bebia, elas ficaram ruins, amargas. E aquele missionário orou e as águas ficaram boas. Mas mesmo assim eles não receberam Jesus. Uma criança da tribo morreu e ele orou e ela ressuscitou. E mesmo assim eles não creram em Jesus. E ele foi embora daquela tribo para voltar para a sua igreja, para ter um tempo de reciclagem. E a hora que ele volta para aquela tribo, ele encontra aqueles índios tudo orando em língua estranha. Uma capelinha, eles chapando Jesus, ele chega no todo mundo convertido, ele chegou no cacique e falou, o que aconteceu? O cacique falou para ele, o grande cacique apareceu para mim. Grande cacique? Como que ele era? Cocar branco, cabelo branco, olho de fogo, e o pé brilhava muito. E eu entendi. E eu caí ao chão. E todos nós hoje vivemos ao chão. Sabe de uma coisa? João, apóstolo João, ele está preso numa ilha chamada Patmos. Nessa ilha ele tem, olha, presta atenção, ele está na terra preso e ele tem visão do céu, ele vai parar no céu. Ele, sabe que tem como você frequentar o céu vivendo na terra? Mas é outra pregação, vamos lá. Cara, ele via tudo que ia acontecer, ele via o futuro, ele via muita coisa. Em uma das visões dele está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, 13, 14, está por ali. Sabe o que ele começa a dizer? Presta atenção. Ele começa a falar sobre a vinda de Jesus. E ele fala assim, eis que eu vi ele vindo saltando sobre os montes. Vocês conhecem essa música? Sobre um cavalo branco. Os seus cabelos eram brancos como a neve. Sabe, eram brancos como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Na sua boca tinha uma espada afiada. Na sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas os seus pés eram como um latão reluzente. Sabe o que acontece no versículo 15? Seus pés como um bronze, uma fornalha ardente. A sua voz como um som de muitas águas. Põe o 16 para mim. Olha o que acontece. Tinha em suas mãos direitas 7 estrelas, sua boca de espadas afiadas, os passos, mais uma. Quando o vi, caí em seus como? O que mata? A glória.
Aonde ele cai morto? Numa visão aqui na terra, nos pés. E a Bíblia diz que então a destra, a mão direita do Pai veio e trouxe ele de volta à vida. Queridos, eu acredito que a glória de Deus se manifesta nos pés. Eu acredito porque a Bíblia fala que é de glória em glória. Glória em glória. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, diz o Senhor. Em me conhecer e prosseguir em me conhecer. Como é que você prossegue? Como? Sabe quando? A única vez que Deus fala para você dar uma ardidinha no nariz, a única vez que Ele fala, quer gloriar de alguma coisa, interessante que a palavra é gloriar-se. Não é se achar, não é abençoar-se, sabe, bendizer-te. Não, Ele fala gloriar-se, tem a ver com glória. E Ele fala, é aquele que prossegue, é aquele que permanece caminhando e não para. Sabe, há 9 anos atrás, meu Deus, que correr. Há 9 anos atrás, nós estávamos lançando o nosso primeiro CD. Nós éramos uma bandinha na igreja de esquina, numa cidade chamada Fernandópolis, interior de São Paulo. Interior. 60 mil habitantes. Ninguém conhecia. E aí uns amigos juntaram e falaram assim, nós vamos pegar um galpão, vocês vão poder lançar o CD de vocês, vai ter som, vai ter tudo, mas vocês precisam colocar a gente lá, porque o pessoal não conhece vocês. Eu falei, tá bom. O que eu fiz? Peguei meu escortinho. Um monte de gente não sabe o que é isso, vem no Google. Eu peguei o meu escortinho, juntei os meus amigos, a gente não tinha celular, não tinha 3G, não tinha internet, a gente não tinha GPS. A gente simplesmente ia andando por rumo e com um mapa. Assim. E aí nós saímos entrando nas cidades, e nós íamos nas igrejas, nas rádios, nós íamos colocar cartaz lá no CD e falávamos, gente, vai ter um lançamento, uma banda lá, por aí. De repente nós fomos parar numa cidade chamada Paranaíba. Não sei se alguém já ouviu falar dessa cidade. Nós fomos andando de carro, entrei numa cidade, fui lá no centro. De repente eu pergunto para alguém assim, que cidade a gente está? O cara fala assim, Paranaíba. A gente olhou para o outro, Paranaíba, conhece? Não. Paranaíba é São Paulo, né? Ele, não, Mato Grosso. A gente olhou, nossa, a gente veio parar no Mato Grosso. A gente andou muito. Era tipo meio-dia. E aí um atendedor das Casas Bahia falou com a gente assim. E a gente explicou para ele o que estava acontecendo e ele falou, olha, tem uma rádio na cidade, só tinha uma rádio na cidade. Vai lá, ele explicou para a gente como chegava na rádio, falou, vai lá, se vocês conseguirem falar na rádio, vocês vão se comunicar com a cidade inteira. Eu falei, bem melhor, vamos na rádio. Fui na rádio, abri a portinha da rádio. Tô lá, beleza. Bati na porta da rádio. Ninguém atendeu. Bati de novo, toquei a campainha, olhei que tinha um carro, ouvi um barulho no fundo acontecendo. Toquei de novo, ninguém. Bati de novo, ninguém. Falei, quer saber? Vou embora. Não deu, infelizmente. E eu fui embora. E quando eu comecei a dar os passos para ir embora, de repente meus pés fizeram assim. E me jogaram de volta na porta. Eu falei, tá amarrado. Jesus, está acontecendo. Coisa esquisita, veio coisa estranha, meu Deus. Tá bom, deixa eu bater de novo, bati. Nada. Toquei a campainha, nada. Aí os meus amigos, eu ria e meu pé me jogava de volta. Bruno, a gente está longe de casa, estamos no Mato Grosso, estou longe de casa. Eu ia e meu pé me jogava de volta. Bruno, estamos com fome. Eu falei, palavra, meu fé. Então, isso é já aqui. É meio-dia e pouco, cara, hora de almoço. E eu fui, de repente meus pés me jogaram de volta. E aí eu já voltei chutando a porta, revoltado, batendo. Meu Deus, está acontecendo? Os caras, Bruno, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, cara. O que está acontecendo, Jesus? Eu comecei a bater. Eu não tinha o controle dos meus pés. Sabe, querido, um dia, Jesus, ele junta os seus discípulos. Ele pega um pouco d'água e ele lava o quê? Os pés. Pedro, o homem que representa a igreja, logo depois ele ia ouvir, você é a pedra e sobre essa pedra eu vou edificar a igreja. Já estou aqui a igreja muito parecida com Pedro, a gente quer dar na orelha dos outros, a gente quer voltar a pescar, a gente quer ver um monte de coisa. De repente ele está lá, e quando ele fala, não Jesus, lava também então as minhas mãos e a minha cabeça, e Jesus fala, não, se eu não lavar os seus pés, vocês não têm parte comigo. Sabe o que eu acredito que Jesus estava falando ali? Ele está falando assim, cara, se eu, por mais que difícil for, eu entregarei o meu louvor para aquele que sempre me amou primeiro.
Oiô, oiô, oiô. De repente, ela deixa eu falar com os ouvintes da rádio. Ela fala, olha, tá aqui o Bruno, ele é o líder dessa banda, e ele quer convidar vocês para o lançamento do CD deles. E ela falou, Bruno, se apresente e fala com o pessoal. Queridos, meu pé estava queimando, de baixo para cima. Estava esquisito o negócio. A hora que eu peguei o microfone, eu falei muito, menos no lançamento do CD. Eu comecei a falar, você que está ouvindo agora esse programa, sabe, você que está ouvindo essa canção, está falando, minha vida está em ti, e talvez a tua vida esteja assim, assim, assado. Essa canção fala que o teu prazer está em ti, e sabe, Salmos 1, o salmista fala que o meu prazer estava na lei do Senhor. E eu comecei a pregar na rádio. Preguei, falei 5 minutos. E aí, era o que tinha. A hora que acabou o programa, aquela mulher ficou impactada, porque há 10 anos atrás, bem no interior, Paranaíba, e os discípulos que estavam comigo, eles eram um grupo de rap. E, cara, eles usavam tipo uma saia jeans, assim, sabe? Era muito larga as roupas deles, eles, todo mundo assustava. A gente ia nas igrejas, as irmãs começavam a guardar bombas. Era muito engraçado. E aí, de repente, a gente estava lá feliz. E acabou a rádio, acabou o programa, aquela mulher, nossa, muito obrigado, deixa os CDs aqui, sabe? Mudou a conversa. De repente, o telefone toca. E ela resolve atender. Ela atende o telefone e ela atende assim, ó. Alô? Calma. Moça, calma. Calma, moça, o que está acontecendo? O Bruno está em horário de almoço. Não, o Bruno que está aqui? Tá, peraí, calma. Fez assim para mim, telefone para você. Paranaíba, Mato Grosso, eu nunca vi nessa cidade, não conheço ninguém. Aqui. Alô? Calma. Calma, moça. O que está acontecendo do outro lado da linha, uma mulher? Moço, nos gritos, choro e... Moço, meu nome é Thaís. Há 3 meses atrás eu sofri um acidente de moto com o meu noivo na rodovia. E o meu noivo morreu. Nós estávamos correndo atrás das coisas do nosso casamento e ele morreu e eu fiquei numa cadeira de rodas. Há exato 15 minutos atrás eu estava com tudo preparado para me suicidar e tirar minha própria vida. E quando eu ia cortar o meu pulso, eu ouvi no fundo do rádio tocando uma música que falava: minha vida está em ti, meu prazer está em ti. Eu quero em todo tempo, segura. Eu quero em todo tempo te louvar, por mais que difícil for. E eu comecei a pensar: esse pessoal não sabe o que eles estão contando. Minha vida, que vida? Minha vida acabou. O homem da minha vida morreu. Eu estou numa cadeira de roda. Prazer. Tudo que nós compramos, toda a nossa casa, a mobília da nossa casa está dentro de um quarto. Eu não tenho mais prazer de viver. E de repente, moço, eu ouvi essa música e eu comecei a ouvir o que você falou na rádio. E eu só estou ligando para dizer uma coisa para você: que eu não vou mais tirar a minha vida. Pelo contrário, eu quero a vida. E a vida que esse Deus que você falou aí na rádio. Sabe de uma coisa? Se eu tiver os seus pés, eu já tenho tudo. Naquele dia, os meus amigos, a voz dos meus amigos falou muito alto. Naquele dia, a minha mente falou muito alto. Naquele dia, o meu coração falou muito alto. A distância da minha casa falou alto. A minha fome falou alto. O sol falou alto. Mas algo falou mais alto ainda: os meus pés. Eles falaram muito alto naquele dia. Sabe, queridos, de tempo em tempo, eu li essa história. Os Estados Unidos resolve dar uma honraria chamada Ministro da Nação para uma pessoa. A cada geração eles escolhem alguém. A geração, ela dura aproximadamente 70 anos. Eles são um país protestante, então eles escolheram um pastor chamado Billy Graham para receber a honraria de como pastor da nação. Billy Graham já tinha sido conselheiro pessoal de mais de 4 presidentes dos Estados Unidos.
mas de repente ele foi escolhido para ser o sacerdote, o pastor, o ministro da nação. E eles colocaram todos os programas de investigação que eles tinham para ficar na cola desse pastor. Talvez FBI, CIA, não sei qual departamento específico. Eles colocaram para começar a investigar a vida desse pastor, para ver se ele era marido de uma mulher só. Eles grampearam todas as suas contas, eles grampearam todas as suas ligações, seus telefones. Eles vasculharam as suas contas para ver se ele não tinha caixa 2. Eles não poderiam dar uma honra a uma pessoa que depois surgiria um escândalo. Então eles investigaram tudo de forma escondida. Essa operação durou aproximadamente 4 a 5 meses. E no final da operação, sabe o que aconteceu? Todos os agentes envolvidos se converteram. Porque eles foram investigar como um homem andava. E eles viram. Porque a gente não prega com a boca, porque formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da forma que andam. Tem muita gente falando muita coisa boa, mas não anda dessa maneira. Colossenses 2,6 diz que conforme conheceste Jesus, assim andar nele. Deixa eu te fazer uma pergunta: como você conheceu Jesus? Brunão, eu conheci Jesus com as mãos erguidas, lágrimas nos olhos, joelho no chão, meleca na cama. Deixa eu te fazer uma pergunta: você anda ainda do jeito que você conheceu Jesus? Suas mãos ainda levantam? Seus joelhos ainda se dobram? Ainda tem lágrimas nos seus olhos? Ele fala que do jeito que você conheceu é para você continuar andando com essa vida, de glória em glória, prosseguindo em me conhecer. Sempre teve a ver com caminhada, queridos. Quando ele cria aquele bonequinho, Adão, e ele abre os olhos e olha, sabe qual é a outra coisa que acontece? Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha no jardim, sabe para quê? Caminhar com o homem. Um pastor de Brasília, nós estávamos ontem em Brasília. Me perdoa o horário, gente. O pastor em Brasília, ele estava fazendo, ele é velhinho. A filha dele, a netinha dele falava assim: eu conheci já 3 pastores que conhecem esse pastor. Inclusive, um dos pastores que contou essa história é o pastor Josué Gonçalves. Eu aprendi com o meu pastor: sempre que você precisa contar algo muito sério, fale que alguém mais alto que você contou, mais importante contou, então eu já coloco na conta dele. Vários pastores contam essa história e conheceram esse pastor. A netinha dele falava assim: o meu avô só peca porque a Bíblia diz que ele peca, porque o meu avô é um homem santo. Ele era um velhinho que todos os dias de manhã ele se preparava para fazer a caminhada dele numa pista de caminhada. E um dia específico ele chegou nessa pista, começou a se aquecer, e de repente chegou um homem desconhecido do lado dele. Ele ficou ali parado. Eles se cumprimentaram, oi. Então ele começou a caminhada dele, e esse homem desconhecido começou a andar do lado dele. E como de costume, esse pastor ele começava a recitar Bíblia, versículos. E quando ele foi começar a falar um verso da Bíblia, talvez o Senhor é meu pastor, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, um homem desconhecido do lado. Ele me faz ver espaço, que ele mansamente salve tranquilo, se refrigera minha alma, guia pela vida da justiça, por amor do teu nome. Aí quando andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara, teu cajado me consola. E começou, terminou tudo. Ele olhou e falou: conhece a Bíblia. Tá bom. Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, homem. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes virão, se alegrarão. Engrandecer o Senhor comigo, e todos em uma só voz exaltemos o nome. Busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai, e se vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ele olhou e falou: conhece a Bíblia? Salmo 24, do Senhor a terra, o mundo, aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares, sobre a corrente das águas Ele estabeleceu. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem habitará nesse santo lugar? Somente que é puro de mão, limpo de coração, que entrega sua verdade, não julga enganosamente. Este habitará do Senhor a bênção, a justiça, o Deus de sua salvação. Tal a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai a porta as suas cabeças, levantai a porta das entradas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Pastor, eu falo: conhece Bíblia? Então vamos complicar, vamos para Crônicas. Já leu Crônicas? Se você é uma criança dislexa, que não consegue falar aqueles nomes. Então vamos, e ele terminava. Então vamos para Êxodo capítulo 2. Já leu Êxodo capítulo 2?
É só 64 versículos que falam só nome esquisito e número. É só isso, 60 e poucos versículos. E o homem terminava. No final da caminhada, esse pastor vira para ele e fala assim: que gostoso, eu tive, que manhã gostosa você me proporcionou. Foi melhor do que brincar com os meus netos. Muito obrigado, viu? Meu nome é tal, e falou o nome dele, infelizmente eu esqueci. E ele estende a mão e fala assim: é meu nome e tal. E ele fala: eu sou um pastor aqui na cidade. E aquele homem vira para ele e fala assim: eu não tenho nome. Eu sou um anjo. O mesmo que um tempo atrás libertou Paulo e Silas da prisão. E a fé me mandou caminhar com você aqui hoje. E desapareceu na frente dele. Aquele pastor foi para a casa dele, meio em choque, assim como você. E a família dele estava esperando ele para almoçar. E eles tinham 2 empregados, ajudantes em casa, uma cozinhava e uma que ajudava. E aí ele fala assim, as famílias falam: ora para abençoar. Bem, ora. Aí ele: tudo bem. Pai, mãe, obrigado. Pá, caiu pro chão. Nós queremos te agradecer. Pá, caiu pro chão. A família inteira começou a chorar. Virou um manto. No outro dia, eles foram comer num restaurante. E a família fala: vem, ora. E ele: pai, nós queremos te agradecer. Ao primeiro garçom, segundo garçom, terceiro garçom. Daqui a pouco começa um choreiro no restaurante inteiro. Um vento meio diferente soprando dentro do restaurante. Todo mundo começou a chorar e olhava um para o outro, falando: o que está acontecendo? Gente, nós estávamos no meio da rua, na Avenida do Povo, em Taubaté, fazendo um ambiente de adoração. Nós estávamos ministrando. E foi a primeira vez que nós ministramos para Quinto Rei da Glória. Quando nós começamos a cantar essa canção, toda a guarda da polícia militar que estava lá fazendo escolta estava lá na formação. 10 minutos depois a gente olha para tudo, eu vi a galera fazendo seus amigos: olha lá. A hora que a gente olhava, estava toda a polícia militar assim: não sei, sargento. Os caras tentavam ficar em posição. A polícia militar inteira chorando. Eu sei que é isso. O restaurante inteiro começou a chorar. O que está acontecendo? Aquele pastor precisa levantar numa cadeira e falar assim: gente, o que está acontecendo é que vocês estão sentindo a presença do Espírito Santo. Ele é a pessoa mais educada e ele bate para entrar, mas ele não está batendo, eu não estou entendendo nada. Sabe? Se vocês abrirem o coração e começam a falar de Jesus, e aquele restaurante inteiro começou a receber Jesus. Sabe, aquela experiência sobrenatural, sabe, trouxe uma gota de avivamento, uma faísca de avivamento para a vida dele, para o final da carreira de um velhinho. E eu não estou pregando aqui experiência no anjo, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que a maior experiência que ele teve naquela vez não foi dentro de um quarto, foi numa pista de caminhada. Sabe o que eu quero dizer? É para aqueles que permanecem, é para aqueles que caminham, é para aqueles que continuam. Sabe aquele simbolinho, aquele desenho do peixe que nos representa? Quem sabe o que eu estou falando? Quem não sabe o que eu estou falando? Vocês já viram aquele desenho do peixe que o pessoal usa no carro, usa na Bíblia? É o peixinho que significa cristão, crente. Esse símbolo é uma palavra em grego chamada ictus, que ela é Jesus Christus Deo Ictus Soter, significa Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sabe como, gente, como que a gente desenha? Geralmente é com a mão, não é? Com a mão. Só que, sabe como foi criado esse desenho? Já assistiu o filme Gladiador? Sabe quem eram os gladiadores? Cristãos que não negavam a Jesus eram enviados para a arena para lutar contra leões. Aleluia! Nós estudamos na igreja perseguida um imperador chamado Nero. Me perdoe, estou falando da forma mais boa. Sabe como era iluminado o jardim de Nero? Era cristãos com estacas enfiadas
pelas suas partes íntimas até sair pela sua boca, passadas no piche e na palha e tacando fogo, pegando fogo. O jardim de Nero era iluminado por cristãos em estacas pegando fogo. Quem não negava Jesus ia parar nesse ambiente, quem não negava Jesus ia parar na arena, quem não negava Jesus era morto. Então as pessoas não chegavam logo de cara falando Jesus, eles tinham de alguma forma criar algumas estratégias para poder anunciar, e quando eles eram descobertos eles seriam mortos. Sabe quando esse desenho foi criado? Quando as pessoas começaram a ser presas por amor a Jesus, uma pessoa foi assim, naquele chão areoso, e ele colocou o pé e ele puxou e fez um risco em meia lua e saiu. De repente vinha outra pessoa, pegava a mesma ponta e puxava outro risco, só que na direção contrária, e ali cruzado formava um peixe. E eles olhavam um para o outro no pátio e eles diziam: eu também creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se as pessoas seguem Jesus, a gente fala um passo. Quem nunca deu a paz errada? Né? Na escola, ô paz, cara, o quê? Fala, não, oi. Fala paz. Sabe o desenho que nos representa? Ele nunca foi desenhado, ele não foi criado com as mãos. É um desenho criado com os pés. Sabe o budismo, a religião Buda? Buda, ele... A última palavra de Buda em vida é virar para um dos discípulos dele e antes dele dar o último suspiro, ele diz: eu estou à procura de um caminho, e morre. Jesus, na flor da idade, no auge do ministério, também vira para um discípulo e diz: eu sou o caminho. Queridos, no meu testemunho eu digo que aos 14 anos eu reconheci Jesus como Salvador, mas só aos 21 eu entreguei meu caminho ao Senhor. Eu não acredito que deve ser feito 2 apelos, não, mas eu acredito que existem respostas diferentes. Você saber que Deus é Deus é uma coisa, agora você entregar seu caminho a Ele, deixar que Ele tome o controle é outra. Entregar a sua vida, entender que Ele entregou a vida por você é uma coisa, reconhecer que Ele é o Salvador, que Ele morreu no seu lugar é uma coisa, agora devolver isso entregando o seu caminho a Ele é outra. Queridos, o convite hoje, sabe o que eu desejo? Eu desejo presentear Curitiba com adolescentes, cara, com jovens que vão realmente estragar essa cidade, no bom sentido, tá? Que vão realmente estabelecer o reino de Deus na sua rua, na sua faculdade, em todos os lugares. Sabe, tem um amigo nosso, Davi Fernandes, e ele tem 2 filhinhos, e ele falou para os filhinhos deles assim, o Joshua e o Caleb, ele foi jogar bola com eles, de repente o filhinho dele já falou: foi mão, não foi, tinha 5 mãos. E ele falou assim: filho, a partir de hoje nós vamos jogar o futebol da honestidade. Isso é o futebol da cultura do céu. Como que é, pai? Nós não vamos mais falar que o outro fez falta. Quem fez vai assumir. Se foi fora, vai assumir. Se foi mão, vai assumir. Tá bom? Tá bom. Continuaram o jogo, de repente ele falou: pegou na minha mão aqui, ó. A bola é tua. O irmão já foi pegar, vai. O pai dele fala: para. Palmas. Palmas? Palmas pela honestidade. E os dois começaram a aplaudir. Ele falou: Bruno, meses depois, eu estava tomando um café com um amigo lá no condomínio. De repente a gente ouviu toda a molecada brincando, sábado à tarde, quebrando tudo. De repente ouve-se um grito no meio do futebol: palmas pela honestidade. E todas as crianças do condomínio aplaudindo. Porque uma cultura começou a ser estabelecida dentro de uma casa, que começou a escorrer para um campinho de futebol, que vai começar a escorrer para um bairro, que vai escorrer para um colégio, que vai escorrer para a cidade. Porque não tem a ver com aquilo que você faz ou fala, mas a forma que você anda. E eu encerro agora a minha palavra, querido. Eu quero orar por vocês. Já deu o horário, né? Vamos orar só. Queridos, no livro de Ruth,
capítulo 4, versículo 7. Fica de pé. Presta atenção em mim, por favor. No livro de Ruth, capítulo 4, versículo 7. Sabe o que diz lá? Presta atenção aqui. Diz que um terreno foi vendido. Olha ali. Outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Sabe o que significa? Que um homem vendeu um terreno para outro homem. O homem pagou o dinheiro. Agora ele precisava de um comprovante da compra. Não tinha registro em cartório. Não tinha reconhecimento de firma. Não tinha fio de bigode. E não tinha, você tem a minha palavra. Ele precisava de alguma forma testificar que aquilo que era dele não mais pertencia a ele, tinha outro dono. Sabe o que ele fazia? Ele arrancava as suas sandálias e ele entregava para aquele dono e falava: se alguém um dia for querer tomar de você, você tem a comprovação que isso não me pertence mais. O que era meu agora é teu. Sabe o que eles entregavam? As sandálias. Deixa eu falar uma coisa: você foi comprado. Você foi comprado com um preço muito caro. Só que deixa eu te falar, é bíblico. Toda compra precisa de um comprovante. Sabe qual é o comprovante da compra desse sangue? O preço foi alto. Ele comprou a sua vida, ele comprou a minha vida. E sabe qual é o preço? O preço foi sangue. Sabe qual é o comprovante? É entregar o caminho a Ele. É deixar tudo aqui hoje para Ele. É entregar para Ele todo o seu caminho. Sabe, eu quero fazer um negócio meio louco aqui. Vamos de alguma forma, toma cuidado com a câmera. Eu queria convidar vocês a dar 3 passos para trás. Bem grande. Depois a gente vê o que acontece. Mas eu queria que, se você entende isso, eu queria que você, como um ato simbólico ou profético, arrancasse as sandálias dos seus pés ou o seu tênis. Eu queria que você, que entende isso, jogasse isso aqui pra frente. Depois a gente procura. Ou não procura mais, entrega algo que você... Fica tranquilo, cuidado com a cabeça dos irmãos. Tá bom, tá bom. Já entenderam, sabe? Eu quero que você fique à vontade para você, durante a canção que nós vamos cantar, sabe? Sair do teu lugar e orar pelos pés das pessoas. Sabe? Há anos atrás eu estava travado, eu não conseguia compor uma canção e um ritmo específico que eu iria compor. Uma menininha